Meus irmãos, graça e paz, bendito seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos deu. Eu fiz algumas anotações e gostaria de partilhar com vocês. E a pergunta que eu fiz para Deus foi: quem sou eu em Deus? E eu comecei a escrever e quero partilhar com vocês. Essa pergunta me veio à mente com uma grande inquietação. Afinal, que tipo de cristianismo eu carrego? Pois como na época de Jesus havia muitos outros Jesus, assim é comigo nos dias de hoje. Qual é a minha identidade de cristão? Ou como é que as pessoas veem em mim aquilo que eu prego? Confesso a todos que dizer tudo posso naquele que me fortalece, nos dias onde os aluguéis estão em dia, onde a enfermidade está distante, onde as guerras estão acontecendo lá na Síria, realmente fica muito, mas muito fácil dizer poemas de amor a esse Deus que eu dizia que conhecia. Mas assim como todas as lições que nosso Deus manda, nenhuma vem com um telegrama avisando que no dia tal, na hora tal, a doença, o desemprego e até a morte, elas vão chegar. O Senhor sabe que dentro de cada um de nós, humanos, há uma excessiva autoconfiança em nós mesmos. Ele sabe de toda a minha prepotência e do meu orgulho. Então, como o Senhor que Ele é, Ele envia o seu mensageiro para nos fustigar. Você não tem tempo de se preparar, não tem tempo de fechar as portas e as janelas para que o problema não entre. É totalmente de repente e inesperado. A minha inquietação e luta no meu ser é a de ser surpreendida pelo problema, quando afinal eu deveria simplesmente sofrer o dano e persistir, mas sem me abater, ou até mesmo questionar o Deus que insisto em dizer que conheço. Em toda a Escritura encontramos dores, mortes, abandonos, injúrias, difamações, calúnias, intrigas, maus tratos, zombaria, acepção, afastamento. O próprio Jesus alertou-nos sobre tudo isso. Então, por que a minha perplexidade? Por que eu, sendo um soldado de Cristo, eu me abato dentro de mim? Qual é o meu pecado em comparação com os meus irmãos, apóstolos e profetas que viveram antes de mim? O que é que os meus irmãos mártires tinham? Tanto homens como mulheres que antes e durante o massacre que eles sofriam, eles iam louvando a Deus. Como é possível esses nossos irmãos terem tamanha confiança em Deus? Eu me atrevo a responder com um versículo de 1 Coríntios 15:19 que diz: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Creio que aqui se encontra um ponto crucial entre eles e eu. Meus irmãos não tinham essa vida como o bem mais precioso, não. Eles esperavam em Deus além desta morte. Seus corações viviam na eternidade, seus pés apenas tocavam o chão levemente. Eu vivi na igreja quando pequena com minha mãe. Depois, aos 18 anos, achei que já era um seguidor de Jesus, mas não era nem de longe alguém que se parecia com Cristo. O cristianismo é um caminho bem apertado, assim como um trem na central do Brasil, na hora do rush. Assim é o caminho de Cristo. Muitos líderes têm enganado igrejas inteiras com o evangelho de fábulas e alegrias momentâneas. Isso não é evangelho. Sinto muito em te dizer que se você se encontra hoje no evangelho porque alguém lhe prometeu riquezas, carros, não ter doença, etc., digo com muita propriedade, abandone. Abandone esse lugar, pois você está sendo ludibriado. Vamos ver apenas umas pequenas coisas que nosso irmão Paulo suportou aqui nessa terra. Há uma lista parcial do que ele vinha sofrendo só porque ele era mensageiro de Deus. Ele diz: são servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões.
em chicotadas sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Jeremias também, o profeta, apanhou e foi preso a um tronco só porque ele falou a verdade aos poderosos. Em muitas partes do mundo hoje, criticar publicamente ao governo, a religião dominante ou a cultura acaba em espancamento, prisão e até morte. Há uma passagem nas Escrituras que Jesus nos adverte em Lucas 23:31 que diz: porque se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco, que somos eu e você? Provérbios 11:31 diz: se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Jeremias 25:29 diz: pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu próprio nome, imaginais que podereis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar sem o devido juízo. Sendo assim, eis que mando a espada sobre todos os moradores da terra, declara o Eterno, o Todo-Poderoso. Ezequiel 21:3-4 diz: e diz ao povo de Israel: assim diz o Senhor, eis que eu me disponho contra ti, tirarei a espada da bainha e exterminarei o justo e o ímpio do meio de ti. 1 Pedro 4:18 diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e o pecador? Daniel 9:26 diz: decorridas 62 semanas, o ungido passará pela morte, e portanto será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas por Deus. Jesus diz a cada um de nós em Lucas 14:28: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Aqui ele nos chama a, antes de entrar no caminho que nos leva à vida eterna, quem de nós primeiro não faz uma autoanálise se estamos mesmo dispostos a suportar todas as adversidades por amor a esse Senhor? Hoje eu posso dizer que sigo conhecendo a esse Deus que é amor, mas também é juízo, que é refrigério, mas também é calor ardente, que traz a paz, mas também traz a guerra, que sara nossas dores, mas que também nos fere, que exalta seus filhos, mas que também os abate, que dá a vida, mas que também traz a morte. Do mesmo Deus eu espero alegria e tristeza, frio e calor, vento e tempestade, dias nublados e dias ensolarados, dia de exaltação e dia de abatimento. Com todo o meu entendimento, eu posso declarar: não há Deus como nosso Deus, poderoso, forte, magnífico, fiel, ajudador, e jamais aceitará nossas desculpas. E Ele não inocenta os meus pecados. Todos nós temos o potencial, se realmente escolhermos seguir esse Cristo, de dar o meu e o teu melhor. Não podemos nos enganar, Deus é bom, mas diz claramente em sua palavra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E na parábola das 10 virgens, 5 ficaram e 5 subiram. Não se esqueça, todas elas eram virgens e tinham a candeia com óleo, ainda que pouco, mas tinham. E mesmo assim Jesus fechou a porta. Só entraram no reino as virgens que, além de terem azeite nas lâmpadas, ainda tinham azeite de reserva. Vigiemos, igreja. Vigiemos.